Olá, pessoal. Bom, vamos iniciar aqui, tá? Mais um LDA do conteúdo de eletroquímica. Agora a gente vai estar falando na parte da célula eletroquímica, tá? Eu vou começar a partir do exercício 13. Por quê? Porque o exercício 12 eu vou deixar para a gente fazer em sala, tá? Porque é um exercício meio chatinho, tem um quebra-cabeças e tal. Então eu preferi fazer em sala. Então eu vou começar a partir do exercício 13, tá bom? Em o exercício 13, ele fala assim: em nosso dia a dia é muito comum o uso de pilhas e baterias para o funcionamento de algum dispositivo eletrônico, como celulares, relógios, tablets, entre outros. Sobre esses dispositivos capazes de converter energia química em energia elétrica, assinale verdadeiro para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Então vamos lá. As pilhas e as baterias são denominadas células voltaicas ou galvânicas? Sim, a gente pode dar essa nomenclatura para essas pilhas e baterias, tá? A conversão da energia química em elétrica nas pilhas e baterias ocorre por meio de uma reação de oxirredução não espontânea? Errado, né? A gente sabe que a reação, para ocorrer, para ter conversão de energia química, nós precisamos que ela seja espontânea. A primeira pilha elétrica foi inventada por John Daniel em 1836. A pilha de Daniel, como é conhecida, é um dispositivo formado por dois metais, zinco e cobre, intercalados e separados por uma solução eletrolítica. Ó, a parte da pilha de Daniel, o formato dela tá até certo. Mas, porém, no entanto, a primeira pilha comercial foi inventada em 1800, tá? Por Alessandro Volta. No ânodo de uma pilha, eletrodo positivo, ocorre perda de elétrons pelo processo conhecido como oxidação. Não, no ânodo ocorre a oxidação, tá? E o eletrodo da pilha é negativo e não positivo. Então também está errada. No cátodo de uma pilha, o eletrodo negativo ocorre o ganho de elétrons pelo processo conhecido como redução. Também está errado. No cátodo, né, é onde ocorre a redução e tem um ganho de elétrons, porque está ocorrendo a redução, e é o eletrodo positivo, onde ocorre a redução, é positivo. Tá? Então, no exercício 13, a única alternativa correta é a primeira, tá ok? Vamos para o segundo exercício. O exercício 14. Observe o esquema da pilha de Daniel. Então, nós temos o esqueminha aqui da pilha de Daniel, solução, os eletrodos, né? O ânodo, o cátodo, tá? Fluxo de elétrons. Aqui, da onde o elétron sai, é o polo negativo. Onde o elétron entra, é o polo positivo, tá? E aí, sobre essa pilha, né? E aqui a ponto salina, né? Esqueci de falar. Sobre essa pilha, assinale verdadeiro para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Esqueci de limpar aqui a nossa última resolução. Então vamos lá. Novamente, verdadeiro ou falso. O fluxo de elétrons é do cátodo para o ânodo? Aí você tem que saber aqui, olhando a pilha de Daniel, onde é o cátodo e onde é o ânodo, tá? O ânodo é o polo negativo, esse é o ânodo. E o cátodo é o polo positivo. O fluxo de elétrons, ele ocorre do ânodo para o cátodo, porque é do negativo para o positivo, tá? Então, esse fluxo de elétrons do cátodo para o ânodo não está correto, tá? O zinco é o eletrodo onde ocorre a oxidação, por isso a medida de Zn0 oxida a Zn+, a massa do zinco diminui e a concentração dos íons positivos na solução aumenta? Exatamente, tá? Como o zinco é o eletrodo onde está ocorrendo a oxidação, então os íons metálicos do zinco, né, o zinco metálico, né,
falar íon é errado. Então, o zinco metálico ele está ionizando, está indo para a solução, como zinco 2+, tá? Essa placa começa a diminuir e a concentração de íons positivos na solução começa a aumentar. Então, está corretamente essa alternativa. No eletrodo positivo, à medida que os íons de cobre 2+, são reduzidos a cobre sólido, a placa de cobre tem a sua massa aumentada e, consequentemente, diminui a concentração de íons positivos na solução. Exatamente, né? Como aqui você está tendo fluxo de elétrons, então os íons, né, que estão em solução estão recebendo esses elétrons, estão começando a ficar positivos aqui na superfície do eletrodo. Então você começa a aumentar a massa do cobre, tá? E aí você vai ter uma eletrodeposição aqui do cobre metálico nesse eletrodo, tá? Então tá correto. O diagrama, né, da pilha de Daniell é Zn 2+ aquoso barra Zn sólido barra cobre sólido barra cobre aquoso. Olha, a forma que está escrito tá certo, só que a ordem aqui do pessoal tá errado. Os sólidos nós colocamos nas pontas, tá? E os que estão na forma aquosa a gente coloca no meio. Então, a gente teria que começar por zinco sólido, depois o zinco aquoso, depois o cobre aquoso, depois o cobre sólido. Então, essa daqui está errada. A ponte salina é responsável por conduzir os elétrons entre os eletrodos? Não. A função da ponte salina é estabelecer um equilíbrio de íons entre as duas soluções, tá? Então, essa daqui está errada. Vamos ao próximo. 15. O lixo doméstico tem se alterado significativamente diante do grande consumo de produtos descartáveis em nosso dia a dia. Um dos maiores problemas para o meio ambiente são os metais pesados encontrados em pilhas comuns, baterias para relógios, câmaras, calculadoras, lanternas, telefones celulares e outros equipamentos, né? Atualmente, são utilizadas baterias de lítio-cádmio, cujos potenciais de redução são representados a seguir. Então, nós temos aqui o cádmio, mais 2 elétrons, indo para cádmio sólido, com um potencial de redução de menos 40. E o lítio positivo, mais elétron, né, o íon lítio, indo para lítio sólido, com um potencial de redução de menos 3,4. De acordo com as informações, pede para a gente responder qual a espécie química que se oxida, tá? Então, qual que vai oxidar aqui? Quem que vai oxidar? Analisando as informações que nós temos, tá? Nós temos aqui no lítio um alto potencial de redução, né? Ele tem um potencial de redução muito grande. Então, o potencial de oxidação dele é mais baixo, tá? Então, a espécie que vai se oxidar vai ser o lítio. Opa. Qual a espécie química que reduz? Se o lítio está oxidando, quem vai reduzir vai ser o cádmio. O potencial dele de redução é maior do que o do lítio. O lítio, dentre os metais, ele é o que tem o menor potencial de redução. A menos 3,04, potencial de redução muito grande, tá? Então, ele é muito melhor oxidando do que reduzindo. Em relação ao cádmio, né? Ele tem um potencial de redução já perto de 1 quase. Então, ele vai ter ele vai reduzir mais espontaneamente, tá? Escreva semi-reação catódica. Qual que é a semi-reação catódica? O cátodo é onde acontece a redução, é o polo positivo. Então, quem vai estar na semi-reação catódica vai ser o cádmio, tá? De cádmio 2 mais 2 elétrons, formando cádmio sólido. E escreva a semi-reação anódica. Quem vai estar reoxidando é o lítio, tá? Então, você tem que lembrar
de inverter essa reação química, porque essa reação química está no sentido de redução, tá? Então você inverte essa reação química, por quê? O lítio sólido vai formar lítio iônico, tá? Escreva a equação global dessa pilha. Então, qual que vai ser a equação global? Essas duas reações somadas, né? Como que fica? Cádmio 2 mais 2 lítios, formando cádmio mais 2 lítios iônicos, tá? Qual que é o metal corroído? Obviamente, o metal corroído é aquele que oxida. E qual que vai ter a sua massa aumentada? É o que reduz, tá? Ou seja, anodo e catodo. Calcule a diferença de potencial da pilha. Qual que é a diferença de potencial dessa pilha? Nós sabemos que a diferença de potencial, ou a variação do potencial aqui, vai ser a energia, o potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. Por isso que é tão importante você saber quem é o cátodo e quem é o ânodo numa pilha. Quem que é o cátodo aqui no caso? O cátodo vai ser o cádmio. O potencial de redução dele é menos 40. Quem que é o ânodo? É o lítio, tá? Então o potencial de redução dele vai ser menos 3,4. Aí você vai fazer a soma, né, desses valores, tá? Professor, aí é diferença. É diferença, mas quando você faz aqui menos com menos, dá mais, né? Então, aqui vai ficar menos 40 mais 3,4, e aí a gente vai ter um resultado final da diferença de potencial dessa pilha de mais 2,64 volts. Beleza? O exercício 16. Uma maneira comumente utilizada para representar uma célula galvânica é por notação simplificada, chamado de diagrama da célula. Em relação ao diagrama da seguinte pilha, a gente tem uma pilha magnésio sólido indo para magnésio aquoso e o níquel sólido indo para níquel sólido. Responda: qual a semi-reação anódica? No ânodo, nós temos a oxidação, tá? Quem está oxidando aqui é o magnésio, né? O magnésio estava sólido e está indo para iônico, tá? Então a semi-reação anódica vai ser magnésio sólido indo para magnésio iônico, liberando 2 elétrons. Qual que é a semi-reação catódica? Se o magnésio é quem está oxidando, obviamente o níquel vai estar reduzindo, e esse diagrama nos mostra isso. O níquel está saindo de 2 recebendo 2 elétrons e indo para níquel sólido, tá? E aí nós temos o níquel, né, sendo a nossa semi-reação catódica. Lembrando que, se a gente está falando de uma semi-reação catódica, a semi-reação está escrita da maneira certa, né? Ele está indo para o sólido. E a anódica, ele está oxidando, então ele está saindo do sólido e indo para o iônico. Qual é a reação global? Nossa reação global é a soma dessas duas reações, né? A soma dessas duas reações fica assim: magnésio sólido mais níquel aquoso, formando magnésio aquoso e níquel sólido. Tá? Qual que é o sentido do fluxo de elétrons desse circuito que nos foi apresentado? Então, o fluxo será o sentido dos elétrons, né? E os elétrons fluem no circuito externo do ânodo para o cátodo, nessa pilha, o magnésio, do magnésio para o níquel, né? Do magnésio está indo para o níquel. Em qual placa metálica há desgaste durante o processo? Logicamente, o magnésio vai ter o desgaste, né? Porque no eletrodo que corresponde à parte de oxidação. Em qual solução a concentração de íons vai diminuir? Será na concentração de níquel, né? A concentração de níquel vai diminuir porque no eletrodo relacionado à solução ocorre a redução, tá? Exercício 17. A partir dos valores de potencial padrão de redução apresentados abaixo, o potencial padrão do sistema formado por um ânodo de zinco metálico, zinco iônico, e um cátodo de prata e cloreto de prata seria.
Então, nós temos o zinco iônico indo para zinco sólido. O potencial de redução é menos 76 volts, 0,76 volts, né? Isso se comparado ao padrão hidrogênio, né? E a prata, o cloreto de prata, liberando um elétron, ele vai para prata sólida e Cl-, tá? Com potencial de redução de mais 20 volts. Isso daqui pode ficar meio estranho para vocês, mas aqui nós temos a redução da prata, né? Por isso que aqui nós temos um sentido de redução. Então, o exercício ele quer o potencial padrão, né? Formado por esse ânodo e esse cátodo. Esse ânodo e esse cátodo. Primeira coisa que você precisa saber, se esse cara é o ânodo, ele vai estar oxidando. Se esse cara é o cátodo, ele vai estar reduzindo. Se esse cara vai estar oxidando, você tem que inverter esse padrão, certo? Então, ó, o padrão dele é menos 76, ele vai ser quem vai oxidar. Enquanto o padrão da prata, né, ela é maior, então ele vai reduzir, tá? Então a gente vai ter o quê? Que vai ser, no cátodo, nós teremos a prata, então por isso que aqui está mais 20. No ânodo, nós teremos o zinco, tá? Por isso que ele vai estar aqui. Se você errar, você não vai acertar o valor. O valor talvez acerte, mas talvez você às vezes não acerte o sinal, ou às vezes até mesmo o valor vocês erram, porque aqui fica muito diferente se você somar esse 0,76 mais 20, né? Menos 20 no caso, vai ficar 0,96, é isso, vai ficar menos 96, então vocês errariam o sinal, tá? Às vezes vocês erram o sinal, às vezes vocês erram o valor se vocês invertem. Por isso que vocês têm que saber aqui, ó, quem tem o maior potencial de redução quando se comparado dois metais, vai ser sempre o cátodo, tá? E quem tiver o menor potencial de redução entre dois metais vai ser sempre o ânodo. Beleza? Exercício 18. Pilhas são dispositivos que produzem corrente elétrica. Explorando as diferentes capacidades das espécies que perderam ou ganharam elétrons, a figura abaixo mostra a montagem de uma dessas pilhas. Então, nós temos a montagem de uma pilha, a gente já viu bastante. Nós sabemos que aqui nós temos um eletrodo, aqui nós temos outro, nós temos o voltímetro para medir a corrente, a ponte salina, aqui nós temos o ânodo, aqui nós temos o cátodo, aqui é polo negativo, aqui é polo positivo e tudo mais. E a seguir estão representados algumas semi-reações e seus respectivos potenciais de redução a 25 graus Celsius. Então, nós temos aqui acabei repetindo a informação sem querer, né? Nós temos alumínio, níquel, magnésio, ferro, tá? Com seus respectivos potenciais de redução. Aí ele pede, ó, a pilha de maior diferença de potencial pode ser construída no ânodo e no cátodo, respectivamente, pelos eletrodos de. Então, ó, aqui eu já até deixei uma dica, né? A maior diferença de potencial vai produzir uma pilha mais potente, né? Então a gente tem que pegar o cara que tem o maior potencial de redução e você tem que pegar o cara que tem o menor potencial de redução, os dois extremos, para você conseguir fazer a melhor pilha, tá? Então, vamos pegar o primeiro extremo aqui, que vai ser o magnésio, né? Ele vai ser o cara que tem o menor potencial de redução. Então, quem tem o menor potencial de redução vai ser aquele cara que vai oxidar mais fortemente, né? A partir do momento que ele tem o menor potencial de redução de todas essas espécies, automaticamente, né, ele vai ser o melhor ele vai ser aqui quem mais vai oxidar, quem mais vai entregar os seus elétrons mais facilmente. E ao contrário dele, analisando todos esses valores, quem tem o maior potencial de redução aqui é o níquel, né? Menos 25. Então, quando a gente combina uma pilha com esses dois metais, nós vamos ter o maior DDP, o maior diferença de potencial, tá? Fazendo uma pilha mais eficaz, vamos dizer assim.
Então, a resposta certa aqui é magnésio e níquel, tá bom? Vamos para o próximo, último deste vídeo, tá? Fontes alternativas de energia têm sido foco de interesse global para solução viável para crescentes problemas do uso de combustíveis fósseis. Um exemplo é a célula de combustível microbiológica que emprega como combustível a urina. Olha só, nem eu sabia. Em seu interior, compostos contidos na urina, como a ureia e resíduos de proteínas, são transformados por micro-organismos que constituem um biofilme no ânodo de uma célula eletroquímica que vai produzir a corrente elétrica, tá? Então observe aqui, ó, nós temos a urina, né? Nós temos uma bomba, aqui nós temos o ânodo, aqui nós temos o cátodo, e aí a célula de combustível microbiana vai produzir, tá, a eletricidade. Sobre essa célula eletroquímica, é correto afirmar que, quando ela entra em operação com geração de energia elétrica, o biofilme promove a. Então, ó, de acordo com o enunciado, né, o biofilme se constitui de um ânodo da célula eletroquímica, tá? O biofilme é o ânodo da célula eletroquímica. Então, esse biofilme ele vai promover a oxidação, ou seja, ele vai promover a perca de elétrons, tá? Ou seja, ele vai fazer com que os elétrons migrem do ânodo para o cátodo, né? E aí essa migração de elétrons é que gera a corrente elétrica. Então aqui o biofilme ele promove a oxidação, tá? E os elétrons vão transitar do ânodo para o cátodo, e o cátodo é o polo positivo da célula, tá? Essa daqui é a resposta correta, a alternativa A. Vou parar esse vídeo por aqui, tá? No próximo vídeo eu começo a partir do 20, para que a gente tenha aí uns 2 vídeos não muito longos. Muito obrigado pela sua presença até aqui e até lá.